Olá pessoal, vamos para a nossa próxima aula. Essa será sobre transformações geométricas. Bom, então nesse primeiro slide nós vemos aqui ilustrações das operações de transformação geométrica em duas dimensões mais básicas, né? A primeira delas é a operação de translação, né? Onde apenas deslocamos um determinado objeto na cena. A operação de escalonamento, onde a gente vai mudar as dimensões do objeto, e a operação de rotação, né, que vai girar o objeto na cena. Começando pela translação, tá? É possível transladar pontos no plano XY para novas posições, simplesmente adicionando os valores de translação às coordenadas dos pontos. Tá? Então, para cada ponto P de XY ser movido por dx unidades paralelas ao eixo x e dy unidades paralelas ao eixo y, para um novo ponto P' com coordenadas x', y', a gente deve fazer simplesmente que x' vai ser igual a x mais dx e y' vai ser igual a y mais dy. Lembrando, pessoal, que diferente das outras coisas que nós já estudamos, tá, até agora, sobre processamento de imagens, né, nós sempre estivemos operando o tom de cinza ou a cor de um determinado pixel. Agora, nas nossas operações serão associadas às coordenadas dos pixels. Então, o que nós estamos fazendo, tá, é mudando o valor da coordenada x e da coordenada y de um determinado pixel de dx e dy, levando aquilo que estava aparecendo naquela coordenada xy para aparecer numa coordenada x', y'. Tá? Na forma matricial a gente tem essa estrutura aqui, né? Ou seja, as coordenadas do ponto P, coordenadas do ponto P', né, que após a translação, essa é a matriz de translação, né, que no caso é um vetor coluna, e x', y', né, vai ser igual a xy mais dx dy, mais ou menos nessa forma matricial que está ilustrado. Bom, para transladar um objeto inteiro, obviamente que basta aplicar a equação anterior a cada ponto do objeto. Para transladar uma imagem inteira, eu vou ter que aplicar aquela operação a cada pixel, a todos os pixels da imagem. Né? Caso o objeto seja composto por retas, basta aplicar a operação de translação aos seus vértices, que é esse exemplo aqui. Né? Então a gente vai aplicar aqui uma translação de 3 em x, então esse ponto vai sair da coordenada x em y e desse da coordenada 7, e aqui vai para a coordenada 7 para a coordenada 10. Já em y, ele está na coordenada 5 e vai vir para a coordenada 1. Então ele está sendo transladado de 3 na direção x, né, que nesse caso é essa aqui, e de menos 4 na coordenada y. Né? Lembrando que na forma usual em que a gente vê isso, né, a gente vai ter esse sistema de eixos cartesianos rotacionado de 90 graus. Tá? Fazendo com que eu tenha o eixo y nessa direção e o eixo x aqui para baixo. Tá? Bom, os pontos podem ser escalonados também, né? Ou seja, esticados ou encolhidos por Sx ao longo do eixo x ou por Sy ao longo do eixo y através das seguintes multiplicações. Né? Então a nova coordenada x' vai ser dada por Sx vezes x e a nova coordenada y' será Sy vezes y. Na forma matricial a gente tem essa estrutura aqui. Né? Então x' vai ser igual a Sx vezes x mais 0 vezes y, y' vai ser 0 vezes x mais Sy vezes y. Replicando essas equações aqui. Na figura abaixo, a imagem é escalonada de 1/2 em x e de 1/4 em y. Então a gente vê aqui embaixo que ela diminui. Né? Só um instante, pessoal. Deixa eu só tentar organizar isso de outra maneira, para não ficar o tempo todo aparecendo aquilo lá. Pronto. Aqui dá para ver. Se eu fizer assim, ele vai ficar colocando aquilo. Eu não quero. E se eu botar em tela cheia,
a mesma coisa. Não, vamos deixar assim. Então, fica um pouco menor, mas pelo menos não fica aquele negócio na frente, né? Então a gente vê aqui, né, que a imagem então foi escalonada em 1/2 em x, né, ficou com a metade da dimensão em x e ficou com 1/4 da dimensão em y. Né? Note que o escalonamento é em torno da origem. Então o objeto ele se aproximou da origem. Por quê? Porque aqui, por exemplo, eu tinha 4, vem para 2. Aqui eu tinha 7, vem para 7/2. Agora aqui eu tinha 5 e 5, então veio para 5/4 e 5/4. Então o objeto se aproximou da origem. Além de ter diminuído, ele se aproximou da origem. Então isso mostra, né, que o escalonamento é em torno da origem. Né? Se os fatores de escalonamento forem maiores do que 1, o objeto vai permanecer maior e mais afastado da origem. Bom, existem técnicas que permitem o escalonamento em torno de um outro ponto e a gente vai ver mais adiante. Tá? Na figura, as proporções do objeto também mudaram, porque o escalonamento foi diferenciado, né? Sx diferente de Sy, e se a gente usar um escalonamento uniforme, a proporção não vai ser modificada, né? Que seria o Sx igual a Sy. Bom, sobre a rotação, né, os pontos que compõem um certo objeto podem ser rotacionados por um ângulo θ em relação à origem. Note que as operações são sempre em relação à origem. A translação é em relação à origem, o escalonamento é em relação à origem, a rotação é em relação à origem. Tá? E a gente vai ver mais adiante como fazer essas operações, né, isso é mais evidente, obviamente, no caso da rotação e do escalonamento, em torno de um ponto qualquer, mas em seguida. Tá? Então, uma rotação é definida matematicamente por o novo x' vai ser o x anterior vezes o cosseno de θ, menos o y anterior vezes o seno de θ, e o y' vai ser o x anterior vezes o seno de θ, mais o y anterior vezes o cosseno de θ. Na forma matricial, a gente tem essa estrutura que vocês estão vendo aqui. Né? Então, x' vai ser cosseno de θ vezes x, menos seno de θ vezes y, conforme está aqui. E o y' vai ser seno de θ vezes x, mais cosseno de θ vezes y, conforme está aqui. Tá? Na figura abaixo, a gente vai ver a rotação do objeto por 45 graus. Né? Então, assim como no escalonamento, a rotação é em torno da origem. Né? Os ângulos positivos são medidos no sentido anti-horário, vale a pena atentar para isso. Né? Já os ângulos negativos, né? As identidades que cosseno de menos θ é igual a cosseno de θ, afinal o cosseno é uma função par, e seno de menos θ é igual a menos seno de θ, ou seno é uma função ímpar, podem ser utilizados para modificar as equações anteriores. Bom, aqui a gente pode ver de onde que saem as equações de rotação. Né? Então aqui a gente tem originalmente o ponto P de xy com o ângulo φ em relação ao eixo x, na sua forma original. Então a dimensão x, né, vai ser r, onde r é esse comprimento aqui, né, vai ser r cosseno de φ, que é a projeção horizontal, e em y eu vou ter r seno de φ. Agora eu vou rotacionar isso aqui de θ graus. Quando eu rotacionar isso de θ graus, o ponto P de x' e P de xy vem para o ponto P', com coordenadas x' e y'. Né? Então isso aqui é correspondente, né, a aplicar agora, mudar o ângulo. Né? O ângulo antes era φ, agora é θ mais φ. Né? Então a coordenada x agora passa a ser r vezes o cosseno, não mais de φ, mas r cosseno de θ mais φ. E aplicando a identidade trigonométrica, a gente vai ver que vai dar r cosseno de φ vezes cosseno de θ, menos r seno de φ, seno de θ. Tá? Para y', antes era r seno de φ, agora passa a ser r seno de θ mais φ, aplicando também a identidade trigonométrica para o seno da soma, a gente vai ter essa expressão aqui. Né? Observem o seguinte, que quem é r cosseno de φ? É x, então aqui eu boto x vezes o cosseno de θ. Né? E aqui quem é r seno de φ? É y, então eu tenho y seno de θ. A mesma coisa eu vou fazer aqui, e a mesma coisa eu vou fazer aqui, e a gente obtém as expressões que apareceram 2 slides atrás. Tá? Bom, vamos falar agora sobre coordenadas homogêneas, certo? Então vejam, as representações matriciais para translação, escalonamento e rotação, elas são respectivamente dadas por essas equações matriciais. Tá? Infelizmente, a translação é tratada diferentemente, como adição. Né?
do escalonamento e da rotação, que são multiplicações. Se nós pudéssemos ter as três transformações representadas de uma mesma maneira, nós poderíamos combinar essas operações mais facilmente. E isso é possível se nós representarmos, se nós expressarmos os pontos em coordenadas homogêneas. Aí a gente vai poder representar todas as três na forma de multiplicações matriciais, inclusive a translação. Vamos ver como. Tá? Então, em coordenadas homogêneas, adiciona-se uma terceira coordenada ao ponto, que ao invés de ser representado por xy, passa a ser representado por xyw. Ao mesmo tempo, disse que dois conjuntos de coordenadas homogêneas, xyw e x'yw' representam o mesmo ponto físico, né? Se e somente se um é múltiplo do outro. Assim, a representação 2, 3, 6 e 4, 6, 12 são o mesmo ponto representado por diferentes conjuntos de coordenadas homogêneas. Tá? Porque um é múltiplo do outro. Né? Se eu multiplicar aqui 2 por 2 dá 4, 3 por 2 dá 6, 6 por 2 dá 12. Então, isso aqui são duas representações diferentes em coordenadas homogêneas de um mesmo ponto. Uma restrição é que ao menos uma das três coordenadas deve ser diferente de zero. Portanto, 0, 0, 0 não é permitido. Se a coordenada w for diferente de zero, podemos então dividir as três coordenadas por w. Então, o ponto com coordenadas xyw e x sobre w, y sobre w e 1 representam o mesmo ponto. Normalmente, sempre que w é diferente de zero, essa divisão é realizada. E os números x dividido por w, y dividido por w, são chamados de coordenadas cartesianas do ponto homogêneo. Certo? Já os pontos com w igual a zero, obviamente que aí eu não posso ter as outras duas coordenadas iguais a zero ao mesmo tempo, né? Eles são chamados de ponto não infinito, são chamados de pontos no infinito, e não são muito utilizados, a gente não vai entrar no mérito deles aqui. Isso é uma coisa importante a gente falar, né? Frisar. Conjuntos com três coordenadas normalmente representam pontos no espaço tridimensional, mas aqui estamos utilizando três coordenadas para representar pontos em duas dimensões, porém em coordenadas homogêneas. Tá? Então é importante a gente não confundir isso, certo? Se a gente quisesse representar um ponto tridimensional em coordenadas homogêneas, aí a gente precisaria de outra dimensão a mais, né? A relação é a seguinte: se tomarmos todos os conjuntos de coordenadas representando o mesmo ponto, ou seja, conjuntos de coordenadas t de x, t de y, t de w com t diferente de zero, claro, porque se t for igual a zero daria 0, 0, 0 e aí não pode, nós vamos obter uma linha no espaço tridimensional. Assim, cada ponto homogêneo representa uma linha no espaço tridimensional, se nós tentarmos representar esses pontos em coordenadas homogêneas graficamente. E aqui está uma ilustração disso, né? Se nós homogeneizarmos o ponto, que significa dividir todo mundo por w, a gente obtém pontos na forma xy,1, que é esse plano aqui, ó, que é aquilo que normalmente fazemos quando w é diferente de zero. A gente faz, né, como está dito aqui, ó, x sobre w, y sobre w e 1. Então esse é o plano, né? Esse é o plano w igual a 1. Assim, pontos homogeneizados formam um plano definido pela equação w igual a 1. Tá? Bom, então agora vamos ver como é que ficam as coisas em coordenadas homogêneas. Certo? Uma vez que agora os pontos são vetores coluna de três elementos, né? Então antes eu tinha x, y e pronto, agora eu tenho x, y e eu coloco esse 1 aqui para representar em coordenadas homogêneas. Eu estou considerando no ponto w, no plano w igual a 1. Tá? Então, uma vez que agora os pontos são vetores colunas de três elementos, as matrizes de transformação que multiplicam o vetor de um ponto para produzir o vetor de outro ponto devem ter dimensão 3 por 3. Na forma de uma matriz 3 por 3 para coordenadas homogêneas, as equações 2.1 de translação consistem em... Então, veja, eu agora vou ter a translação representada desse jeito, ou seja, quem é x' vai ser 1 vezes x, mais 0 vezes y, mais dx vezes 1, que vai dar x mais dx. Quem é y' vai ser 0 vezes x, mais 1 vezes y, mais dy vezes 1, ou seja, y mais dy.
E aqui vai ficar 1 vezes, aqui vai ficar 0 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes 1, ou seja, 1, igual a 1. Então, essa última parte aqui não tem efeito. Ela apenas serve para viabilizar que possamos escrever a operação de translação na forma de uma multiplicação de matrizes. Tá? Uma outra maneira da gente escrever essa equação aqui é da seguinte forma: o ponto P', que é esse aqui, vai ser igual à matriz de translação com coordenadas dx, dy, que estão aqui, né, multiplicada pelo ponto P. O que acontece se o ponto P for transladado de t de dx1, dy1 e em seguida por dx2, dy2 para um ponto P duas linhas? Né? O resultado que esperamos, intuitivamente, é uma translação conjunta, t de dx1 mais dx2 mais dy1 mais vírgula dy1 mais dy2. Para a gente confirmar essa intuição, vamos começar com os dados. Né? Então, P1 vai ser t de dx1 dy1 vezes P. P duas linhas, né? Vai ser t de dx2 dy2 aplicado em P'. Tá? Então, P duas linhas, aí no lugar de P', aqui eu vou repetir esse trecho, né? Então aqui eu vou repetir isso, né? Tá aqui, ó, certo? Só que aqui no lugar de P' eu coloco essa expressão aqui, ó. Então ela está aqui, tá? E aí eu vou então ter a operação de multiplicação das duas translações. E se eu pegar aqui, eu coloco a matriz que representa a translação por dx2 dy2, aqui eu boto a matriz que representa a translação por dx1 dy1, e eu vou obter essa matriz resultante aqui, que vejam que aparece exatamente a soma de dx1 mais dx2 e dy mais dy2, confirmando a nossa expectativa que nós tínhamos por intuição. Tá? Similarmente, as equações de escalonamento são representadas na forma matricial, dessa maneira que está aqui. A gente vai ver que vai dar sx vezes x mais 0, né? Então, o novo ponto y' vai ser 0 vezes x mais sy vezes y mais 0. E aqui vai dar 1 igual a 1 de novo. Tá? Então, essa é a matriz de escalonamento, né, escrita para coordenadas homogêneas. E eu posso escrever isso na forma matricial dessa maneira que está aqui, ok? Assim como no caso de translações sucessivas, né, que são aditivas, a gente espera que escalonamentos sucessivos sejam multiplicativos. Então, se eu pego o ponto P', pego o ponto P, escalono dsx1, sy1, eu obtenho o ponto P'. E se eu pego agora esse ponto P', escalono de sx2 e sy2, eu devo obter o ponto P duas linhas. Então a gente espera, né? Aqui eu vou trocar no lugar de P', eu vou colocar essa expressão aqui, é o que está feito aqui, e a gente quer ver se isso vai dar o resultado desse produto dessas duas matrizes de escalonamento. Então aqui ele vai colocar a primeira matriz de escalonamento, aqui a segunda, e fazer na operação, vamos ver que vamos ter exatamente aqui, ó, as multiplicações dos fatores de escalonamento. Ou seja, os escalonamentos realmente são multiplicativos, como a gente pensou. Tá? As equações de rotação podem ser escritas também na forma matricial. Né? E essa vai ser a nossa matriz de rotação. Certo? Então, quem vai ser x'? Vai ser x cosseno de θ menos y seno de θ, né? Mais 0. Y' vai ser x seno de θ mais y cosseno de θ, e aqui vai dar 1 igual a 1. Então, a matriz de rotação para coordenadas homogêneas é dada por isso aqui. Tá? Então, duas rotações sucessivas também são aditivas, certo? Assim como aconteceu no caso do escalonamento e da translação, certo? Bom, além disso, a gente tem outras possíveis transformações. Vamos falar um pouquinho sobre transformações de corpo rígido e transformações afins, certo? Então, consideremos a equação matricial para rotação em coordenadas homogêneas. Então, está aqui a matriz de rotação, esse é o ponto x, esse é o ponto P, esse é o ponto P' já rotacionado. Assuma que cada linha da submatriz 2 por 2 do canto superior esquerdo é um vetor, que é essa aqui que está destacado. Né? Então, isso aqui é um vetor, isso aqui é um outro vetor.
Pode ser mostrado que os vetores possuem as seguintes propriedades. Primeiro, cada um deles é unitário. Então, se eu calcular o módulo do vetor, eu vou ter igual a 1. Então, aqui eu vou ter cosseno ao quadrado de θ, vai ficar mais porque o menos vai ao quadrado, né? Mais seno ao quadrado de θ, isso vai dar 1. Tá? Mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, certo? Um é perpendicular ao outro. Se eu aplicar o produto interno de um vetor com o outro, aqui vai dar seno de θ vezes cosseno de θ, menos seno de θ vezes cosseno de θ, vai dar zero, mostrando que os dois são de fato perpendiculares. Tá? E o primeiro e o segundo vetores, tá, serão rotacionados por rθ para cair no semi-eixo x positivo e semi-eixo y positivo, respectivamente, na presença das condições 1 e 2, isto é, equivalente à submatriz ter um determinante igual a 1. Ou seja, se eu pegar isso aqui, considerar uma matriz e calcular o determinante dela, quanto é que vai dar? Vai dar cosseno ao quadrado de θ, né? Aí vai ter menos, mas tem esse menos aqui, vai ficar mais, seno ao quadrado de θ, que vai dar igual a 1. Então, o determinante dessa matriz é igual a 1. As três condições são atendidas. Tá? Então, a gente vai ver também que as duas primeiras propriedades, elas também são verdadeiras se considerarmos as colunas da submatriz. Se fizermos assim e assim, ao invés de tomarmos as linhas como vetores, tomarmos as colunas. Tá? Então vejam, uma matriz que apresente essas propriedades, como essa que está aqui, né, que tem essa estrutura aqui, é chamada de ortogonal especial. Tá? Uma matriz de transformação na forma que está aqui, dessa aqui. Tá? Então aqui eu tenho aspectos ligados à rotação e aqui eu tenho coisas ligadas à translação, onde a submatriz 2 por 2 do canto superior esquerdo é ortogonal, preserva ângulos e comprimentos. Então, se eu tiver uma matriz de transformação com esse jeitão aqui, onde isso aqui seja especial, tá? Essa submatriz 2 por 2 for ortogonal, então a gente pode garantir, tá, que a operação por essa transformação geométrica vai preservar ângulos e comprimentos. Então, se eu tiver um determinado objeto, após aplicar essa transformação geométrica, ele não vai nem aumentar, nem diminuir, nem distorcer. Tá? Então, ele dá o exemplo aqui, né? Seja um quadrado com lado de 1, ele vai continuar sendo um quadrado com lado de 1 se eu aplicar uma transformação geométrica com tais características. Transformações com estas características são chamadas de transformação de corpo rígido, pois o corpo do objeto que está sendo transformado não é distorcido. Tá? Importante notar que uma sequência arbitrária de rotações e translações também produz uma matriz nessa forma, ou seja, também é uma transformação de corpo rígido. Claro, né? Imagine que eu tenho um carrinho como apareceu naquelas últimas imagens, né? Na verdade não é bem um carrinho, aí já é minha imaginação, mas um objeto em forma de foguetinho, sei lá o que for, e você faz várias transformações de rotação e translação, ele vai se deslocar, vai girar para um lado, vai girar para o outro, mas não será deformado. Então, atende aos requisitos de transformações de corpo rígido. Bom, na verdade, o produto de qualquer sequência de rotações, translações e escalonamento, por outro lado, tá, é chamado de transformação afim e apresenta a propriedade de preservar os paralelismos de linhas, mas não comprimentos e ângulos. Então, no caso das transformações de corpo rígido, como a gente falou no slide anterior, comprimentos e ângulos são preservados. Agora, a gente está falando de outro tipo de transformação, que são as transformações afins, e neste caso, a única coisa que é preservada é o paralelismo entre linhas. Comprimentos e ângulos não mais. Tá? É claro que a transformação de corpo rígido também é afim, né? Porque quando você mantém a forma, ângulos e comprimentos, as linhas que eram paralelas seguem sendo paralelas. Né? Então ela também é afim, mas a transformação afim não é de corpo rígido. Né? Então a figura ela ilustra os resultados da aplicação de uma rotação de menos 45 graus, então isso aqui é uma transformação de corpo rígido, e então um escalonamento não uniforme, levando essa estrutura aqui a ficar na forma de um losango. Então, essa transformação daqui para cá, ela não é mais de corpo rígido, ela é afim, porque essa linha que antes era paralela com essa continua, e essa linha que antes era paralela com essa continua.
mas os ângulos e comprimentos foram modificados. Tá? Sequências que envolvam rotação, escalonamento e translação também preservam o paralelismo entre linhas, ou seja, também são transformações afins. Então agora, antes era só para as transformações de corpo rígido, né? Rotações e translações. Agora, introduzindo a possibilidade também de haver escalonamento, eu deixo de ser de corpo rígido, mas continuo como sendo transformação afim. Bom, um outro tipo de transformação primitiva é a transformação de deslizamento, né? Que no caso bidimensional pode ser um deslizamento ao longo do eixo x ou y. Estas são também transformações afins. Então veja, a figura abaixo ilustra o efeito de uma transformação de deslizamento aos longos dos eixos x e y. Então aqui é o cubo original, aqui eu tenho um deslizamento em direção a x e aqui eu tenho um deslizamento em direção a y, certo? A transformação de deslizamento ao longo dos eixos x e y é representada pelas seguintes equações respectivamente. Então está aqui as expressões para as transformações de deslizamento, certo? É uma operação, como a gente falou, afim. Reflexão, tá? Trata-se de um caso especial de escalonamento. Os três tipos básicos de reflexão no espaço bidimensional são reflexão em relação à origem, reflexão em relação ao eixo x ou reflexão em relação ao eixo y. Como se trata de um tipo de escalonamento, vale, portanto, a equação vista anteriormente para escalonamento matricial, aquela equação matricial lá. No entanto, com valores de Sx e Sy determinados para cada um dos tipos de reflexão citados acima. Então, por exemplo, para reflexões em relação à origem, utiliza-se Sx igual a Sy igual a menos 1. Para reflexões em relação ao eixo x, utiliza-se Sx igual a 1 e Sy igual a menos 1. E para reflexões em torno do eixo y, utiliza-se Sx igual a menos 1 e Sy igual a 1. Vamos falar agora sobre composição de transformações 2D. Tá? Então, utilizaremos a composição para combinar as matrizes fundamentais R, S e T para produzir resultados gerais desejados. O propósito básico de compor transformações é ganhar em eficiência, aplicando uma única transformação composta a um ponto, ao invés de se aplicar uma série de transformações uma após a outra. Tá? Considere a rotação de um objeto em torno de algum ponto arbitrário P1, por exemplo. Uma vez que só sabemos como rotacionar em torno da origem, nós transformamos o nosso problema original em 3 problemas de fácil solução. Vamos ver. Assim, rotacionar em torno do ponto P1, tá, é o mesmo que executar a seguinte sequência de transformações fundamentais. Transladar P1 para a origem, então eu trago P1 para a origem. Aplico a rotação desejada, então depois de transladar para a origem está aqui, aí eu aplico a rotação de θ graus, que é em torno do ponto P1, então eu trouxe P1 para a origem. Aí, como ele está na origem, eu aplico a rotação, que é em torno da origem, então vai ser em torno desse ponto P1, tá? E depois eu posso transladar o ponto da origem para P1. Nesse caso, ele levou o ponto para uma posição diferente, mas eu podia ter trazido para a mesma posição de volta que estava aqui, certo? Assim como eu fiz essa operação em torno desse ponto aqui, mas eu poderia ter feito em torno desse, em torno desse, em torno do ponto central, qualquer ponto. Bastaria eu trazer o ponto desejado para a origem. Mas tem um aspecto importante quando a gente vai fazer isso em imagens. A gente tem que lembrar que a nossa imagem ela tem um determinado tamanho de definição. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu tentar fazer isso aqui com a imagem, é como se essa parte aqui vai ficar representada fora das coordenadas possíveis para a tabela que é a imagem. E aí esses pontos vão ser perdidos. Tá? Isso acontece e não tem problema. Mas se você não quiser que isso aconteça, é como se você tivesse que antes ver do quanto que isso aqui vai, digamos assim, sobrar para os lados e gerar uma imagem maior e botar a sua imagem original dentro dela. Aí você faz a operação de rotação, de modo que isso ainda vai estar definido nas dimensões dessa tabela maior que você usou para representar a imagem no processo de rotação, certo? E depois você pode terminar, você pode eliminar as partes indesejáveis dessa matriz e ficar só com o tamanho estritamente necessário para poder representar todos os pontos.
mas isso eu não vou pedir para vocês fazerem não. Fica como um plus para se alguém se animar. Tá? A minha aplicação, inclusive, nem tem isso implementado. Tá? Então, nessa sequência, o objeto é rotacionado em torno de P1, né, com coordenadas x1 e y1. Então, primeiro, a primeira translação é por menos x1 menos y1, que é para trazer o ponto P1, que tem coordenadas x1 e y1, para a origem, fazendo com que fique 0, 0. Enquanto que a última translação é o inverso, que é o que leva de volta para x1 e y1. O resultado, portanto, é diferente do que obteríamos se simplesmente aplicássemos a rotação, que ela seria feita afastada da origem, né? Quer dizer, em relação à origem. Então a transformação é dada pela seguinte expressão que está aqui. Notem que a primeira translação é essa, mas ela aparece aqui na equação matricial por último. Enquanto que a última translação é essa, e ela aparece aqui primeiro. Então a gente tem sempre que tomar esse cuidado para poder obter o resultado que a gente está esperando. Tá? Então aqui estão as operações, certo? Cada uma das matrizes, a translação, a rotação e a outra translação. E quando a gente executa a operação, dá isso aqui. Aí alguém podia ficar com a impressão, nossa, ficou uma matriz grande, né? Ficou, porque a gente está resolvendo ela de forma literal. Mas se nós estivéssemos, se x1 e y1 fossem, por exemplo, 100,50 e se θ fosse 30 graus, né? Então onde tem cosseno de θ, seno de θ, nós teríamos números. Onde nós temos x1 e y, nós teríamos números. E aqui eu ia ter um número, aqui eu tenho um número, aqui eu tenho um número, aqui eu tenho um número. Isso aqui tudo seria um único número, né? E isso aqui tudo seria um único número. Então ela está aparecendo grande, que está na forma literal. Mas na aplicação real é uma matriz 3x3, que é o resultado da composição de 3 operações. Que nesse caso eu utilizei visando fazer a rotação em torno do ponto P1. Mas eu poderia compor transformações para obter qualquer resultado desejado que eu quisesse. Esse é apenas um exemplo. Tá? Uma abordagem semelhante é utilizada para escalonar um objeto em torno de um ponto arbitrário P1. Tá? Inicialmente, realizamos a translação de modo que P1 vá para a origem, então escalonamos e finalmente transladamos P1 de volta. Então note que outra vez, né, a operação que leva para a origem vem por último e a que leva de volta vem primeiro, e o escalonamento vem no meio. E aqui a gente vai obter a matriz composta. Tá? Qual é a vantagem disso, pessoal? Para poder aplicar essas operações, né, digamos que eu quero transladar, eu tenho que fazer 2 for para poder varrer a imagem, para poder passar por cada pixel de cada linha, depois de cada coluna, até fazer a operação na imagem inteira. Aí eu vou fazer uma vez para essa operação, eu vou fazer de novo para essa operação, vou fazer de novo para essa operação, vou ter que varrer a imagem 3 vezes. Se eu faço essa multiplicação matricial aqui, que é relativamente simples, é a multiplicação de 3 matrizes 3x3, o Octave ou qualquer software desse faz num tapa, né? A gente obtém uma única matriz 3x3 que carrega em si o efeito das 3 anteriores. Então eu pego essa única matriz agora e opero em todos os pixels da imagem, eu faço uma única varredura. Então eu ganho muito tempo de processamento fazendo isso. E esse é o objetivo principal da composição de transformações 2D. Tá? Bom, aqui ele está dando um outro exemplo. Né? Ele agora vai querer, ó, a gente quer escalonar, rotacionar e posicionar um objeto P1, tá? Como centro de rotação e escalonamento, depois ele quer levar isso para um ponto P2. Então ele quer aplicar as rotações e o escalonamento em torno do ponto P1. Ele traz P1 para a origem, escalona, rotaciona e depois leva para o ponto P2. E aqui está a sequência de transformações necessárias. Então se eu não fizesse a composição, eu ia ter que varrer a imagem 4 vezes aplicando cada uma dessas matrizes. Isso aqui é uma matriz 3x3, isso é uma matriz 3x3, outra 3x3, outra 3x3. E o produto das 4 é uma única matriz 3x3 que carrega em si o efeito da composição delas. Então eu faço uma única varredura na imagem ao invés de fazer 4. Isso vai ficar, obviamente, cada vez mais evidente que é bom à medida que você vai fazendo composições cada vez com maior número de operações. Bom, se M1 e M2 representam transformações fundamentais, por exemplo, translação, escalonamento ou rotação, quando é que M1 vezes M2 é igual a M2 vezes M1? A gente sabe que a operação de comutação
ela não se sustenta para matrizes, pelo menos não de forma universal. Em alguns casos, pode ser, tá? Então, em geral, a multiplicação de matriz não é comutativa, mas nesses seguintes casos especiais é. Então, duas translações, dá a mesma coisa. Eu tanto posso fazer primeiro uma translação 1, depois uma translação 2, como fazer primeiro uma translação 2 e depois uma translação 1, vai dar a mesma coisa. Tá? Dois escalonamentos, pode ser. Duas rotações, pode ser. Tanto faz fazer M1 vezes M2 ou M2 vezes M1, tanto faz. E eu também posso ter um caso especial de escalonamento e rotação, mas só vai ser verdade se o escalonamento for com Sx igual a Sy. Senão, não vale. Tá bom? Bom, para terminar, vamos falar um pouco sobre uma das principais aplicações de transformações geométricas, que é a transformação entre sistemas de coordenadas. Isso é muito usado em aplicações ligadas à computação gráfica e é muito utilizado em robótica, tanto em robôs móveis quanto em robótica de manipuladores. Tá? Então veja, o objetivo de se realizar transformações entre sistemas de coordenadas consiste em tornar possível representar um mesmo objeto gráfico em vários sistemas de coordenadas. Tá? Por exemplo, a figura ilustra um objeto gráfico e dois sistemas de coordenadas, SC1, que é o sistema de coordenadas absoluto, e SC2, que é o sistema de coordenadas do objeto, e é relativo ao sistema de coordenadas absoluto. Tá? Então, eu vejo, por exemplo, que em relação ao sistema de coordenadas SC2, é muito fácil para mim saber que pontos são esses, tá? Porque eu tenho eles em relação a esse ponto que eu considero a origem do meu objeto. Agora, e se eu quisesse desenhar esse objeto em vários locais de uma cena, por exemplo? Aonde é que eu devo colocar as coordenadas de cada ponto desse? Então aí já começa a ficar difícil. Mas se eu aplicar essa transformação de sistemas de coordenadas é fácil, porque é fácil para mim saber as coordenadas desses pontos nesse sistema de coordenadas, mas não é nesse. Mas se eu aplicar a operação de transformação, eu descubro as coordenadas dele nesse outro sistema. Note que o sistema de coordenadas SC2 em relação a SC1, ele está transladado de um certo valor e rotacionado de um ângulo θ. Como é que a gente faz para fazer essa transformação? Então, se soubermos as coordenadas dos vértices do objeto em seu sistema de coordenadas inicial, né, que no caso aqui seria em SC2, tá? Quais serão as coordenadas dos seus vértices no sistema de coordenadas absoluto, SC1? Se soubermos responder essa pergunta, teremos em mãos uma ferramenta que nos auxiliará muito ao tentarmos posicionar um objeto em uma cena, ou mesmo animá-lo. Tá? Isso é útil em aplicações de CAD e também em robótica. As transformações entre dois sistemas de coordenadas cartesianas em 2D permitirá a transformação das descrições de objetos do sistema de coordenadas SC1 para o SC2. Certo? O procedimento necessário para executar a transformação entre os dois sistemas de coordenadas consiste em uma composição de transformações 2D. Por isso que a gente está vendo isso aqui agora. Tá? Então, como é que a gente deve fazer? Inicialmente, devemos aplicar uma transformação de translação com o objetivo de trazer o ponto O', que é do sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas SC2 é o que tem as coordenadas com linhazinho. O sistema de coordenadas absoluto, não. Tá? Então, O' são as coordenadas do sistema de coordenadas, da origem do sistema de coordenadas SC2 em relação ao sistema de coordenadas SC1. Tá? Então aqui a gente vai ter o seguinte, vejam, primeiro passo, trazer o ponto O' para a origem, O00 do sistema de coordenadas SC2. Então eu tenho que fazer uma translação de menos x' e menos y'. Então, aqui eu vou ter menos x', aqui eu vou ter menos y', eu preciso trazer esse ponto para cá. Certo? Na sequência, a gente vai ter o seguinte. Na sequência, a gente vai ter que aplicar uma rotação. Certo? Eu tenho que aplicar uma rotação. Bom, então, o próximo passo, né, após trazermos a origem, né, após trazermos a origem do sistema de coordenadas 2
para o sistema de coordenadas 1, o nosso próximo passo é aplicar a operação de rotação para alinhar os dois sistemas de coordenadas. Tá? Então, em seguida, realizaremos uma rotação de menos θ graus. Por quê? Porque a rotação entre eles é de θ graus. Então, a gente vai rotacionar de menos θ graus para alinhar os dois sistemas de coordenadas. Temos, então, primeiro a translação de menos x' menos y', que é dada por essa matriz, e a rotação de menos θ graus, que é dada por essa matriz de rotação. A composição das duas transformações acima é dada por essa expressão aqui, tá? E dessa forma, essa operação aqui, né, transforma coordenadas do sistema de coordenadas cartesianas SC2 para o SC1 através dessa equação que aparece aqui embaixo, certo? Bom, para finalizar, pessoal, eu vou apenas agora fazer uma demonstração para vocês com o programa que a gente está desenvolvendo, tá? Só um segundo para eu mudar aqui a tela. Bom, pessoal, então vamos aqui, né? Já abri aqui a imagem do meu amigo Chewbacca, né? Para poder a gente fazer alguns testes com essas operações de translação, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, então, deixa eu selecionar a imagem, isso. Vamos realizar uma operação de translação. Ele vai me perguntar aqui de quanto, eu quero uma operação de, sei lá, de 20 e 30 em dy. Demora um pouquinho e a gente vê que a imagem foi transladada, certo? Se eu botar um valor negativo, vamos botar menos 30 e 50. A gente tem um efeito um pouco diferente, tá? Eu sugiro a vocês, pessoal, para testarem com imagens pequenas, porque o Octave ele é meio lento para essas operações. O jeito que tem de fazer isso mais rápido é usar funções prontas do Octave, que não é o que eu quero que vocês façam, obviamente, tá? Ou você vetorizar essas operações e não usar os loops, os dois for um dentro do outro. Só que essa programação vetorizada ela não é trivial e eu não vou exigir isso de vocês. Eu particularmente também não fiz a minha implementação desse jeito ainda. Então vocês podem fazer uma operação com os dois for, não tem problema algum. Como eu já disse, o objetivo da disciplina é ver se vocês aprendem os conceitos de processamento de imagem e visão computacional e não de técnica de programação mais sofisticada ou não, tá? Mas eu acho que é importante quem tiver interesse disso pesquisar mais a fundo depois, a gente pode ver algo a respeito, tá bom? Mas por enquanto testem com imagens pequenas. Já que o foco não é programação, não tem problema de fazer um código mais ou menos otimizado nesse momento. Bom, vamos testar agora uma operação de rotação. Aí tem aqui rotação 1 e rotação 2. Vocês só vão precisar implementar uma. Vocês já vão entender porque que eu botei as duas aqui. Vamos lá. Rotação 1. Eu quero um ângulo de 10 graus. Vamos ver o que é que acontece. Vejam, né, que a imagem foi rotacionada em torno desse ponto. A nossa origem é aqui. Aqui eu tenho o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X positivo, tá? Então rotacionou em torno desse ponto. E vejam que ficou cheio de furinho. Por que ficou cheio de furinho, pessoal? Porque quando eu aplico a operação de rotação, né, que eu aplico essa operação aqui, vamos pegar aqui uma mais para trás, quando a gente estava falando especificamente de rotação. Quando eu aplico essa operação aqui, esses pontos aqui vão ser valores quebrados, não vão ser valores bonitinhos, inteiros. Eu vou aplicar operações de arredondamento. Quando eu faço isso, o que acontece é que alguns pontos ficam sem definição, ficam sem valor pré-definido e aparecem os pontinhos brancos, que são pontos que não tiveram informação por arredondamento. Então tem dois pontos que foram arredondados para o mesmo lugar e isso gera esse tipo de problema. Uma abordagem alternativa é eu aplicar um outro método
que é um pouco diferente desse, eu já vou explicar para vocês. Eu chamei de rotação 2, eu vou aplicar a mesma rotação de 10 graus, mas agora não tem os furinhos. Eu já vou explicar para vocês como é que a gente faz isso. Ah, e se eu quisesse fazer uma rotação em torno da origem? Bom, para fazer em torno da origem, eu preciso saber quais são as coordenadas do ponto. Tá? Então deixa eu descobrir aqui quais são as dimensões da imagem, que aí eu posso falar para vocês quais são as coordenadas da origem. Então essa imagem especificamente, ela tem mais ou menos 160 por 188. Então ela tem 80 por 94. Então eu acho que aqui é 80 e aqui é 94. Vamos testar, ver se é isso mesmo. De repente está trocado, eu sempre me confundo com isso. Eu esqueci de botar o ângulo, né? Então não produziu efeito nenhum. Vamos lá, rotação 2. Vou botar um ângulo de 10, 80 e 94 aqui. Pronto. Aí vejam que a rotação se deu em torno da origem, do centro da imagem, o que é mais intuitivo. Mas eu perdi as bordas, tá vendo? Isso aqui, se eu rotacionar de volta, então eu vou querer usar a imagem. Se eu rotacionar ela de volta, vocês vão ver que o que eu perdi, perdi. Não volta mais. Vamos lá? Então vamos botar aqui menos 10, 80, 94. Tá vendo? Ela voltou a estar orientada corretamente. Eu vou abrir a imagem original para vocês verem que ela está orientada corretamente, mas eu perdi as partes que eu rotacionei, certo? Então isso daí eu não tenho como recuperar. Eu teria que ter feito como eu expliquei para vocês, usado uma representação maior da imagem, aplicava a rotação, aí via como é que ficou, para poder não perder nenhum pedacinho, depois eu podia diminuir para não perder nada. O Octave tem uma função que faz isso automaticamente. Tá? Como eu disse a vocês, eu não implementei, não vou cobrar isso de vocês, não precisa fazer. Tá? Mas o Octave tem uma função que faz isso automaticamente. Eu vou apenas habilitar a função só para vocês verem como ela é mais rápida, porque ela aplica o cálculo vetorizado, e também para vocês verem como é que seria o mesmo efeito dessa operação, levando em consideração o fato de que eu não quero perder nenhum ponto da imagem. Tá? Então a gente vai fazer aqui, deixa eu fechar a minha imagem, e a gente vai simplesmente rotacionar isso aqui. Eu preciso desabilitar isso aqui tudinho. Infelizmente o Octave não tem uma forma de comentar todas essas linhas automaticamente. Eu tenho que comentar uma por uma. Vamos aplicar novamente a rotação, tá? Só que agora vocês vão ver que vai ser bem mais rápido e ele não vai perder nada. Eu não vou nem precisar informar as coordenadas, porque ele já vai fazer automaticamente em torno do centro da imagem. Vejam só. Tá vendo? Então, olha, não perdi nada, ele é como se ele tivesse ampliado. Então, se eu rotacionar de volta, e notem que foi bem mais rápido, né? Se eu rotacionar de volta de menos 10 graus agora, eu não perdi nada. A única coisa que aconteceu é que essa volta aqui, ó, ficou escura, né? Aí eu teria que agora que aplicar um escalonamento.
O pior é que eu não vou nem saber de quanto que teria que ser esse escalonamento, né? Mas vamos chutar aí de 10%. Vamos ao escalonamento 2. Vamos botar aqui 1.15. E aqui também 1.15. Em torno de 80 e 94. Senão ele vai fazer bagunça. Tem que fazer em torno do centro. Ainda está processando. Ou será que ele já terminou? Já terminou. Não deu. Ah, não. Ah, olha só. Está exibindo no lugar errado. Está exibindo no lugar errado. Preciso corrigir isso no meu programa. Bom, eu vou fazer essa correção depois, tá? Vamos tentar agora o escalonamento 1, que é o que tem aquele mesmo problema, tá? E vamos fazer ele em torno da origem. Então eu vou botar 2 aqui, 3 aqui. Vai dar bem grande a diferença, olha só. Nem dá para ver o resultado, certo? Vou abrir aqui a imagem original de novo. Vamos tentar o escalonamento 1. E vamos botar um valor um pouco menor, 1.5 e 1.8. E aqui a gente vê como ficou cheio de furinho, tá vendo? E foi feito em torno desse ponto, né? Vamos tentar um escalonamento 2 agora. Vamos fazer 1.5 e 1.8 do mesmo jeito, mas vamos fazer em torno da origem, 80 e 94. E como eu usei o escalonamento 2, não vai ter os furinhos, vejam só. Certo? Então, aí a gente tem um resultado mais adequado. Tá? Bom, eu vou agora comentar para vocês, e aí para isso eu vou usar aqui vou usar um outro recurso aqui para ilustrar para vocês. Vou dar uma pausa aqui e já sigo, só um instante. Bom, pessoal, eu fiz uma figura aqui para tentar ilustrar a ideia para vocês, tá? Imagine o seguinte, eu tenho aqui a minha imagem original, tá? Deixa eu trocar a cor do meu... E aqui eu tenho um objeto. Eu gostaria de rotacionar esse objeto. Então aqui eu faço a rotação dele, tá? Note que se eu tivesse aqui um quadriculado, né? Vão ter pontos que vão cair numa determinada posição que eu não tenho como representar, porque vai ser um número quebrado. E os pixels têm que ser números inteiros, tá? Então, quando eu fizer isso, eu não vou conseguir representar exatamente a solução desejada, tá? Uma alternativa para isso consiste em fazer o seguinte: em vez de você rotacionar o objeto, e aí, a partir da rotação do objeto, você vai ter pontos quebrados, então um resultado análogo você consegue se você rotacionar, mantiver o objeto fixo e rotacionar a imagem. Então, quando você rotaciona a imagem, tá, a única coisa que você vai ver é o seguinte. Então, você vai... Agora, veja, aqui eu rotacionei, digamos, né, de, sei lá, 30 graus. Aqui eu rotacionei a imagem de menos 30 graus. Então, a rotação é pelo ângulo oposto, né, o sinal negativo. Tá? Então, quando eu rotaciono dessa maneira que está aí, eu obtenho um resultado interessante. Vou ilustrar para vocês aqui um pouquinho no código, tá? Para poder ver se assim facilita. Então, deixa eu fechar aqui a minha imagem. E aqui eu vou mostrar para vocês um trechinho do meu código. Para vocês entenderem a ideia.
Então vejam, primeiro vamos ver o rotação 1, tá? Então vamos olhar esse trecho que está aqui, ó. Então eu vou ter os dois for, tá? Aí eu pego as coordenadas do meu ponto, coordenada I, coordenada J e 1 para C como é que chama? E uma para ser em coordenadas homogêneas, tá? Aí veja, eu vou aplicar a matriz de transformação geométrica na coordenada. Aí eu vou ter que arredondar, é aí onde aparecem os furinhos. Eu arredondo o primeiro componente, arredondo o segundo componente. Aí eu vou verificar se eles estão, se o ponto está dentro do espaço de representação da minha imagem. Então, se a coordenada I for maior do que o número de linhas, eu não tenho como representar. Se for menor do que 1, ou seja, se der uma coordenada negativa, eu não tenho como representar. Se a coordenada J for maior que o número de colunas, eu não tenho como representar. Se for menor do que 1, ou seja, deu um valor negativo, eu não tenho como representar. Então, continue, ou seja, não faça nada. Pega o próximo ponto. Tá? Agora, se esse teste aqui não entrar, que ele vai entrar se qualquer um deles for verdadeiro, são operações ou. Então, qualquer um que entra já inviabiliza a exibição. Então, se não entrou aqui, é porque o ponto está dentro da parte que eu posso exibir. Então, eu vou pegar nas coordenadas rotacionada I e rotacionada J e vou botar o que eu tinha em I e J, certo? Sendo que rotacionada I e rotacionada J é depois que eu arredondei o primeiro e o segundo componente do vetor de coordenadas rotacionadas. Tá? Então, esse aí é o que ficam os pontinhos. Tá? Agora vamos ver o caso em que fica direito. No caso em que fica direito, né, a gente vai fazer a operação um pouco diferente. Olhem aqui, ó. Tem os dois for do mesmo jeito, pega a mesma coordenada, eu aplico agora, tá, também a matriz de translação em coordenada, na coordenada I, na coordenada J, arredondo do mesmo jeito, certo? Só que agora eu testo se está dentro da imagem, tudo bonitinho. Só que agora a diferença está aqui, ó. Então, na imagem rotacionada nas coordenadas I e J, então as coordenadas I e J, elas sempre vão ser varridas, porque eu vou passar por todas elas. Eu vou botar o que eu tinha na imagem, tá, de entrada, na coordenada rotacionada em I e na coordenada rotacionada J. Então, se vocês conseguirem olhar, deixa eu ver se dá para exibir os dois, não dá, ó. Aqui eu tinha, ó, na imagem rotacionada, hot I e hot J, e na imagem de entrada, I e J. E aqui eu tenho na imagem rotacionada I e J, e na imagem de entrada, hot I e hot J. Agora, observe que aqui, o ângulo de rotação, ó, tem um sinal de menos. Ó. Então, no cálculo do ângulo de rotação tem um sinal de menos, enquanto que aqui, no cálculo do valor do ângulo de rotação, não tem o sinal de menos. Que é aquilo que eu falei para vocês, que se aqui a rotação é de 30 graus, aqui vai ter que ser de menos 30 graus. Certo? Então, pessoal, eu espero que com isso tenha sido suficiente para vocês entenderem a ideia e nós encerramos a nossa aula por aqui, tá bom? Espero que agora esteja claro para vocês e vocês consigam implementar as operações que nós precisamos. Quais são elas? Translação, escalonamento e rotação, certo? E elas devem ser possíveis de serem implementadas em torno de um ponto qualquer, tá? E para isso vocês precisam usar a composição de transformações. Então vou ter que representar em transformada homogênea e assim por diante, tá bom? Era isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.